Hoje é 27 de dezembro de 2017, antevéspera do fim do ano novo, 2018, vem por aí. Termina o ano que no Brasil foi aquilo que se poderia chamar de ano da moralização brasileira, ou seja, os hipotéticos bandidos caçados impiedosamente e anos e anos de cárcere impostos àqueles condenados em segundo grau, com execução provisória imediata, segundo o Supremo Tribunal Federal, por maioria pequena, tem decidido em relação àqueles delinquentes tornados famosos pela persecução moralista. O Brasil é, então, um país que se volta à moralização, com os delinquentes perseguidos, com a economia melhorando e, seguramente, um dos 3 maiores países do mundo em população carcerária. Mais um pouquinho de esforço e o Brasil entra para o Guinness como a nação onde mais se prende no mundo inteiro. Ontem, a propósito, no jornal da TV Cultura, o respeitado jornalista Neumann, manifestando-se em relação a Paulo Salim Maluf, deu um exemplo da fatalidade do castigo a ser imposto ao delinquente. Em outros termos, Paulo Salim Maluf tem mais de 80 anos de idade, está doente e bastante, segundo consta dos laudos médicos exibidos, mas se precisar morrer na cadeia, que morra, porque é preciso pagar pelos seus pecados. Há uns meses atrás, este criminalista viu um vídeo de um criminoso nazista que estava a ser condenado pela prática de crimes de guerra, alguma coisa a ver com perseguição a judeus, polacos, etc. O restolho das mortandades da Segunda Guerra Mundial e em países ditos totalitários. O delinquente tem lá seus 90 e poucos anos de idade. E ao saber da condenação à prisão perpétua, ele ria, mas era um daqueles sorrisos alvares, um sorriso insano, porque a criatura, àquela altura dos acontecimentos, já estava fora do mundo. Isso é paradoxal, mas ao mesmo tempo tem uma certa dose de lógica, porque se comete uma infração penal enquanto jovem, é preciso que se apague, mesmo depois de velho e fora do contexto de entendimento das ações humanas. E não é, porque a justiça precisa ser rápida, porque à medida em que se passa o envelhecimento, há, evidentemente, uma transformação muito grande no comportamento, nas reações glandulares e na forma pela qual o velho vê os acontecimentos à sua volta. Em outros termos, o castigo só é imposto ao corpo
porque não se pode separá-lo da alma. Se pudesse matar só o espírito, quem sabe o corpo seria preservado, mas o sistema glandular humano é muito sofisticado. As células envelhecem, morrem, a memória se vai, a criatura perde a capacidade de racionalizar os acontecimentos. E o castigo, dentro de tal contexto, se perde no vazio. Mas o jornalista Neumann disse alguma coisa ou algum pensamento muito curioso e ao mesmo tempo muito fatalista, muito realista. Se comete a infração enquanto moço, é preciso que se pague o pecado, mesmo depois de envelhecido. Dentro desta peripécia da raça humana, se quando depender de Neumann, Maluf morre na cadeia, quiçá sem missa de sétimo dia. É preciso que assim seja, porque nós, às vezes, somos donos da verdade. E o dono da verdade é sempre o censor de pior contexto. Dito isto, passe-se aquilo que é, na verdade, o principal contexto deste texto de término do ano de 2017. José Roberto Batóquio, um amadurecido criminalista brasileiro, que já foi presidente do Conselho Federal da Ordem, entre algumas das habilitações maiores que tem. José Roberto Batóquio escreveu uma crônica hoje no jornal O Estado de São Paulo sob o título ligado ao sequestro relâmpago. Ele queria referir-se àquelas prisões satânicas que são às vezes concretizadas contra intimados a interrogatórios ou suspeitos que, antes de serem intimados, são conduzidos coercitivamente à polícia ou ao Ministério Público, ou quiçá até a juízo, para serem ouvidos em declarações. São chamados sequestros relâmpagos. É esse o texto que Batóquio põe sob exame dos leitores. Não é costume deste site trazer ou transcrever artigos postos em outros órgãos de comunicação. Mas este é muito importante, porque José Roberto Batóquio dá o nome aos bois, fala de alguns setores do Ministério Público que são acusadores até as últimas consequências. E não fala mais porque a crônica tem limites. Este antigo criminalista ou tem na memória um pedaço da história do Brasil a partir de 1964. E se recorda, naquela época, já era mocinho, estava começando a amadurecer na profissão. E se lembra muito bem das chamadas Comissões Gerais de Investigação. O que eram as Comissões Gerais de Investigação? Eram comissões inquisitórias, sim, que levavam a aposentadoria compulsória, que investigavam a vida dos cidadãos e que levavam ao extremo a perseguição. Algumas das Comissões Gerais de Investigação eram presididas exatamente por eminentíssimos membros do Ministério Público, que estavam ombreados ao tempo
com um Estado autoritário destinado, sim, a moralizar a nação. Naquele tempo foi assim. Agora, a ditadura que ameaça instalar-se no Brasil é a hipotética ditadura do povo. Em outros termos, antes, os órgãos de acusação estavam ombreados ou ligados ao Estado chamado totalitário, ao militarismo. Agora, por hipótese também, e em teoria, os órgãos de acusação estão ligados ao chamado povo, o populismo, pressionando inclusive o Poder Judiciário e a mais alta corte do país, que são o Poder Judiciário e a mais alta corte do país, em especificidade, são sugestionáveis, porque quando o povo quer, o povo obtém o que quer. Quando o povo queria o pescoço de Maria Antonieta e do rei de França e de Danton, de Robespierre, Marat e Quejanos, o povo obtinha a cabeça e o pescoço de Maria Antonieta e do rei de França e levava as crianças para verem a decapitação, as línguas saindo das bocas, as pálpebras se mexendo, como acontece com os avestruzes e as galinhas quando perdem o pescoço. As crianças gostavam muito do episódio posto à frente ou abaixo de Madame Guilhotina. É preciso que não se chegue a tanto, porque a história ensina. Quando se vai com muita sede ao pote, o pote se quebra. E há setores, inclusive, da acusação pública, trazendo Deus como testemunha da imaculabilidade da sua conduta. Deus não tem nada com isso. Ou os deuses não têm nada com isso. Os católicos, os apostólicos romanos, os ateus, os presbíteros, aqueles que acreditam em Oxóssi, aqueles que acreditam em santos e anjos, e nem por isso a guerra dos seres humanos, a guerra moralizadora dos seres humanos, há de envolver a luta das divindades sobre as nuvens. Mas isso fica para os filósofos discutirem à sombra dos templos e das igrejas. O que vale a pena para ser lido hoje é aquilo que José Roberto Batóquio escreveu a respeito de decisão do ministro Gilmar Mendes, no sentido de coibir as chamadas conduções coercitivas. O ministro Gilmar Mendes independentemente das qualidades e defeitos que alguns lhe põem, positiva ou negativamente, o ministro Gilmar Mendes é um ser humano corajoso, assume a sua conduta pública e despacha monocraticamente como e quando quer. E decidiu que as conduções coercitivas são ilegais. Põe-se, portanto, contra o Ministério Público, sim, coloca-se contra a maioria de seus colegas que ficam perplexos, sem saberem bem como, onde se conduzir quando isso foi levado à coletividade na Suprema Corte. E decide, à margem desse comportamento censório, decide ao ver dos advogados com imensa propriedade, porque nós estamos sendo levados ao exagero, estamos sendo levados ao extremo censório,
estamos sendo levados a uma severidade que está impressionando terrivelmente os setores, ou alguns setores acusatórios. E isso não há de fazer bem ao Brasil, não, porque a tarefa ou o impulso persecutório às vezes gera uma espécie de embriaguez, é um vício. Esse vício no futuro há de cobrar, e cobrar muito seriamente aquele ou aqueles que forem além dos próprios tamancos. E lá na va.